Muito bem, tá aí. Otacílio, começa com você aí os dois vídeos. Então, eu não vejo muita ali não. Acho que a Tebet fala, ainda aposta na PEC na emenda, né, 95 do teto dos gastos. Nós temos um substitutivo a ele aí que é o chamado arcabouço fiscal, que eu acho muito mais interessante porque na economia, na vida pública, nada é linear. Então você pegar todas as áreas e falar, olha, só vou investir, né, aumentar os gastos naquela área de acordo com a variação da inflação. Por exemplo, nós tivemos que furar em 2019, 20, 21, 22, várias vezes o teto, né? Por exemplo, estouramos e muito a emenda constitucional, né, do teto dos gastos em 2020, 2021, por conta, na área de saúde e assistência social, principalmente por conta, né, da pandemia da Covid. Então, ou seja, foi uma emenda constitucional que ninguém aqui é contra você adotar mecanismos de responsabilidade fiscal. A Tebet está falando aí ainda baseado, vamos dizer assim, para os próximos anos, que a emenda constitucional 95 vai se manter. Nós temos aí um substitutivo a ele, que é o arcabouço fiscal, que determina o quê? Olha, o governo só pode aumentar seus gastos em até 70% do aumento da receita, né? O Haddad, a equipe dele, aposta muito em aumento de receita de muitas coisas que não são tributadas. Por exemplo, tem muita gente reclamando, mas você imagina, né? Nós temos aqui quantas sites de apostas que não são tributados. E o pessoal está nadando no dinheiro. Nadando. Só para você ter ideia... Soja. A soja também, que a gente sempre fala aqui, né, Zezinho? Não precisa cobrar 17%, cobra 3%, 4%, né? Agora, você pega essas casas de apostas, né, online aí. Estão mandando bilhões para fora do país. Vai ser tributado agora, né? Tem que ser tributado. Dá para você conseguir aí 10, 15 bilhões por ano tranquilamente. Então o governo, né, aposta muito nisso aí. Agora, eu acho assim, importante você ter a Tebet lá, que é um contraponto a quem está no governo. Mostra para o governo e fala o seguinte, tem que colocar, assim como colocou o Ciro, todo mundo sabia que o Ciro é aquele porra louca, mas altamente inteligente, e ele foi ministro da Integração Nacional no primeiro governo do Lula e em parte do segundo governo, fez todo um trabalho bem interessante, que Rondônia se valeu muito do trabalho do Ciro Gomes. Aqui nós temos vários arranjos produtivos que foi construído graças ao trabalho que o Ciro fez. Pouca gente sabe disso. Mas assim, e depois, lógico que chegando às eleições, o Ciro se descolou, teve toda aquela polêmica. Não foi tão polêmico como a gente esperava até ser, o Ciro Gomes, né? Mas a Tebet é uma mulher de fibra, guerreira. Eu acho que ela vai sim ser... vamos dizer assim, um contraponto ali para qualquer medida que o governo adotar em termos de aumento de gasto. Eu acho interessante ter ela no Ministério do Planejamento, que ela, né, vai, assim como também já falei aqui, né, eu acho desarrazoado as críticas que se fazem ao Banco Central, a independência, a autonomia do Banco Central. Eu acho importante, porque também é uma outra força ali que vai... né? Imagina agora, né, Zezinho, com a inflação já dando sinais de desaceleração, que a próxima reunião do Banco Central vai diminuir pelo menos 0,25% ali a taxa Selic e vai já dar sinais que as coisas vão melhorar, né? Muito embora o cenário internacional não aponte para isso, né? Inglaterra, por ter saído do bloco econômico europeu, Estados Unidos têm enfrentado vários problemas, né? A Inglaterra, falta de mão de obra, porque... né, você quando sai da União Europeia, você sai até do mercado de trabalho comum. E aí estão encontrando problema de encontrar mão de obra para aquelas, vamos dizer assim, para aqueles serviços mais básicos, né? Isso é gravíssimo. Então, e aí está tendo inflação muito elevada lá. E aí tem que aumentar a taxa de juros para conter a inflação. E aí a Europa está passando por um problema lá também da questão da Rússia, né? Estados Unidos aí por conta justamente o contrário, né? Ou seja, um retorno, uma atividade econômica retomando muito forte, tendência à inflação e os juros lá está em 4,25%. Então, e aí o Banco Central talvez faz esse contraponto, não é só questão interna. Quem lê o relatório, Focus, quem lê o relatório aí do Copom, a ata do Copom, sabe muito bem que não é só questão interna que está levando o Banco Central a manter a taxa de juros. Você tem fatores externos que também complica. Se você baixa a taxa de juros no momento em que outros países aumentam, você tem um vazamento de capital, né, de investimentos do país. Mas assim, eu acho muito bom a Tebet, né? Eu acho que ela tem um controle muito forte sobre isso. Eu estive em Brasília há pouco tempo atrás,
pude conversar com o pessoal do Ministério da Gestão, o pessoal do Ministério do Planejamento, a gente sente que há muito isso, né? Ou seja, você tem um ministério bastante diversificado, né? Um corpo de ministro bastante diversificado. Isso foi, por exemplo, nessa questão partidária também. Por exemplo, se fosse para pegar alguém aí do PMDB e tal, escolheria uma pessoa mais moderada e menos explosiva do que a Tebet, mas pegaram a Tebet justamente para isso, que ela serve como, vamos dizer assim, um controle caso o governo, né, adote mecanismos aí que afrouxe os gastos públicos e tudo mais. Eu acho importante a Tebet. E ela tem controle, ela é uma pessoa assim, extremamente respeitada. Lá eu vi, conversei com pessoas do Ministério do Planejamento, a gente sente ali o pessoal realmente bastante. E a própria equipe, né, do Haddad, no Ministério da Fazenda, são pessoas que trabalharam, né, em várias secretarias de Fazenda, de vários governos, né, em São Paulo, até mesmo na própria União, que são pessoas assim que a gente chama de monetarista, né, que controla muito os gastos públicos, né. Eu acho que isso por si só já sinaliza uma responsabilidade fiscal muito importante, né, e como ela fala, vai assustar, né, tamanho será a responsabilidade fiscal que o governo adotará aí nos próximos anos. Eu acho isso muito válido, ou seja, quando a gente traz aqui para o cenário mais interno, sinaliza a responsabilidade, sinaliza responsabilidade com o gasto público, tá certo? Muito embora o Haddad ali, e eu acho que tem brecha sim, também aponta para a necessidade de você aumentar a arrecadação sem tributar isso, tem como fazer, sem aumentar a carga tributária para aqueles que já pagam. Nós temos aí muita situação, né, até foi falado aqui, enquanto a vendedora, né, ali da Natura, da Avon, está pagando 30%, 40% de tributo, o Elon Musk está pagando 3% de tributo no Brasil. Isso não é legal, né? Ou seja, um cara multimilionário, atividades extremamente ricas em lucro, né, em obter lucro, são pouco taxados, enquanto aquele pobrezinho ali acaba sendo taxado fortemente. E eu vejo assim que há espaço para você aumentar a arrecadação tributária sem aumentar a carga tributária daqueles que já pagam, e há sim como você fazer controle de gasto, muito embora também eu discordo muito, né, com esse aumento, né, do número de ministério. Talvez poderia ter... Não, discordo também do número de ministério no passado. O ministro Guedes ficou muito sobrecarregado, muita coisa sobre ele. Ele era basicamente ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro da Indústria, Comércio Exterior, ou seja, ficou muito atarefado e acabou não fazendo muitas coisas que estão se cobrando, né? Passou-se 4 anos, não se fez uma reforma tributária, tá certo? E outras reformas que eram importantes, que é da pasta, né, do ministro Guedes. E aí hoje você realmente tinha que desmembrar esse ministério, mas talvez tenha um ou outro ministério que não deveria existir e ser colocado em outro aí, né? Ou seja, ser unificado em outro. 37 ministérios é um número muito elevado, talvez 33, no máximo 34 ministérios já seria suficiente, muito embora, porque a gente fala, né, nós temos um ministro que não recebe, que é o vice-presidente. Ele é um 37º ministro que ele já recebe como vice-presidente. Ele não precisa receber. Eu acho que isso foi uma coisa importante. Dá uma atividade para o vice-presidente. Zezinho. Olha, tá aí. A opção foi cumprir compromisso de campanha. Qual foi o compromisso de campanha? Aumentar os ministérios. Qual é o outro compromisso? A PEC da gastança. Agora, o que está pedindo não tem dinheiro para o quê? Para investimento. Foi uma opção. Foi uma opção. Todos os 2 candidatos prometeram R$600. E Lula ainda foi mais além. Nós vamos pagar aí 3 PECs. Então, agora o que nós temos que fazer é torcer para a arrecadação, que a arrecadação tem subido, para que venha ter investimentos, para que venha coisa. Se não tiver uma arrecadação boa, acabou. Entendeu? Agora, quer o quê? Um cheque em branco. O que a Simone está falando é um cheque em branco. Aí Renan está dizendo, o cara está com o ministério. Nós estamos com problema realmente de estradas e não tem dinheiro para gastar, porque todo o dinheiro foi para a PEC da gastança. Está aí. Agora veio o problema, todo mundo está gritando. É igual aquele cara, não, eu quero aqui, vamos resolver a PEC e depois a gente... E agora começa, isso eu estou falando aí, em 100 dias.
Então começou a pipocar os problemas. Então o Campos Neto está fazendo certinho. Tanto é que o Congresso, ele tem o apoio do Congresso, porque se baixar, como o sonho de Lula é trazer para 8%, para incentivar o consumo e fazer o que o Cícero defende, a anta da Dilma lá, que está lá, graças a Deus, está lá para Xangai, que fique por lá e até tira aquele salário de 290 mil. Então, o que nós precisamos mesmo nesse momento é que Lula faça o que Temer fez. Sente com o Congresso e busque uma saída. Não ele ser o presidente da República e sair bravateando, fanfarrando e com essas falas ruins que a gente não sabemos aonde podemos chegar. E é muito interessante isso. Quando eu vi o programa Temer, Rodrigo Pacheco e Rodrigo Maia. Naquele momento do desafio, quando pegou o Brasil quebrado da Dilma, o Brasil esbagaçado, eles sentaram e buscaram um caminho. E deu certo. É isso que Lula tem que ter, humildade. E sentar com o Congresso e buscar. Não querer. Ele quer e o Tarsilo falou muito bem. O Tarsilo enriquece o programa aqui, porque é técnico, é inteligente, tem uma vida vivida na área econômica, e ele fundamentou muito bem. Se o Brasil não fazer o dever que tem que fazer esse ano, nós vamos ter problemas. É isso que nós precisamos. Buscar uma saída. E outra coisa, Tarsilo, está vindo agora mais a conta dos precatórios, que é 150 bi, que foi suspensa pela questão da desoneração do combustível. E agora? Mas essa conta está chegando agora, 150 bi. Então, meu amigo, ou senta, o Brasil arrecada, porque nós estamos 44% agora no governo Lula, subiu de pedidos de empresas de recuperação judicial. Cícero, nós estamos falando de 44%. Nós estamos falando aí em 100 dias. Aumentou. Então, meu amigo, ou governa com sabedoria e expertise, ou vai pegar o seguinte, vai para o desgaste, e depois, meu amigo, só Deus sabe o que pode acontecer com o Brasil. Samuel, sua vez. Vamos esclarecer alguns pontos. Primeiro, essas empresas que estão pedindo aí ajuda para pagar suas inadimplências é formada por pessoas incompetentes, pessoal, que pegaram, gastaram mais do que deve. Se cobra muito do setor público, mas do privado não. Ou seja, esses pseudos liberais de Araque querem, né, o capitalismo, quando recebe o dinheiro do Pronamp, dinheiro público. E os A radiola está furada, Samuel. Samuel, vai na coisa. As empresas estão pedindo porque estão com problema. A Rema TV pegou o Pronamp? Eu não peguei Pronamp. Ah, tá. Porque tu tá se incomodando, rapaz. Mas você tá igual a radiola velha. Rapaz, vai, se atenha. Pega aqui uma aula com o Otacílio e depois vem falar sobre economia. Você tá perdido, como segue tiroteio, pô. O Zezinho falou que a Rema TV não pegou Pronamp. Eu vou consultar o CNPJ e vou mostrar a verdade aqui. Pode mostrar. Tá? Mas não fique doendo. Deixa eu terminar minha fala, minha linha assim. É engraçado, né, pessoal? Em 100 dias essa galera quebrou, né? Eu acho o seguinte, quem é milionário, quem é super rico, ele não quebra em 100 dias, não. Agora a pessoa fica o tempo todo ostentando, viajando, bancando o amante, e botando o filho para estudar nos Estados Unidos, viajando para a Europa, morando em casas de alto padrão, com dinheiro público, aí acaba a carência, aí acaba o incentivo, aí o camarada não consegue pagar e vem colocar a culpa no governo do Lula. Isso é uma mentira. A galera tá fechando as portas, sabe por quê? Porque sabe que o Haddad, no arcabouço fiscal, vai tributar os super ricos, os multimilionários, os grandes devedores da Previdência Social, da Receita Federal. Então, não é razoável que aquelas pessoas, né, que é a maioria do povo brasileiro, que votou no Lula, que ganha até 2 salários mínimos, não venham ficar desguarnecidas, né? O Bolsa Família, que é um benefício, né, permanente agora de governo, vai contemplar milhões de brasileiros com R$ 625, com R$ 150 por criança na escola. Então a gente não pode romantizar a pobreza. Eu acredito que se o Lula continuar firme nas suas propostas, nas suas convicções, ele tende a ser reeleito com muita facilidade. Para de ser torcedor, Samuel.
E o rico? Samuel tá torcedor, você tem que ser técnico, pô. Aqui é um debate técnico. E o que tu tá fazendo aqui? Não, mas você tá falando só de política. Reeleito. Vai no tempo. Vai, até agora você não falou da Simone Tebet, até agora você não falou do Renan Filho, que o que eles estão querendo é o seguinte: ele quer o cheque em branco. É isso. Para gastar. Se as estradas vicinais aí, as BR do governo federal, ficar esburacada, peça ajuda aqui pro Zezinho, viu? Já que não tem que tapar buraco, né? O DENIT está sucateado. Agora ele não fala aqui, os investimentos. Muito de ministério. Vamos lá, para a gente economizar 1 bilhão com B de bola. Quantos ministérios a gente tem que fechar? Fechou 5 ministérios. Qual a economia durante um ano? É melhor sair do Lula lá para a China, assinar um acordo de 50 bilhões. Se fizer 2 palmos de ferrovia, já fez mais do que o Tarcísio fez na infraestrutura, porque não fez nada. Agora a gente não pode aqui querer, com hipocrisia, demagogia, dizer as empresas estão falindo. Está falindo do empresário falido, que não teve competência de administrar. Quero ver a Magazine Luiza lá, Luiza Trajano, fechar. Não fecha, porque tem saúde financeira, tem compliance, tem pessoas preparadas tecnicamente, como o Tarcísio, para dar as orientações, não manipulam os gráficos. Agora, americano, Luciano Hang, essa turma aí de caloteiro, tem que se ferrar mesmo, meu irmão. Muito bem. Ô, Tacílio, você falou um negócio aqui, eu vou dar o meu pitaco. Você sabe por quê que os jogos online, aí, as apostas, estão faturando bilhões e o país não arrecada nada? Por causa da hipocrisia. A hipocrisia e a conversa mole de lavagem de dinheiro, que não pode ter cassino, que não pode não sei o que tem. Rapaz, hoje lava dinheiro de tudo quanto é jeito no país. Quer dizer que o crime organizado não funciona porque o bingo não funciona. Sabe, essa conversa mole... Então você quer que libere claro bingos? Que tem que liberar. Você é a favor de jogos de azar? Sou a favor, olha aí, ó. Cassino, a ideologia da esquerda implantada e disfarça. Quando eu vou no Paraguai... Jogos de azar, bingo, cassino, vício, jogos... Não vem com hipocrisia, com um discurso hipócrita pra mim que não cola. Quando eu vou pra Bolívia, pra Paraguai, eu vou num cassino, jogo na maquininha lá de caça-níquel, todo mundo joga. Todo mundo joga. Por que o Brasil não pode ter isso? E tem em todo lugar aqui, entendeu? Aqui na nossa capital, aqui em Rondônia, a gente tem um ramo de negócio, é claro que eu não vou dizer qualquer, que assim, tem mais negócio disso do que pessoas morando na cidade. E aí vem com essa conversa mole de que é lavagem de dinheiro, porque não sei o que tem. Rapaz, tem bingo na cidade, tem 10 bingo aqui na cidade. Eu tô cortando o cabelo esses dias, uma menininha, uma mocinha veio me oferecer 5 numerozinhos a R$2. Eu comprei 50 numerozinhos. Eles fazem um sorteio no Facebook, tava R$17 mil acumulado. Eles compram aqueles negocinhos de bingo, sabe? Esses joguinhos que a gente dá para as crianças aí. E fazem o sorteio, R$17 mil acumulado. Um joguinho fuleiro que a menina vende. Você já pensou? Jogo de azar é contravenção, Cícero. Nós não devemos incentivar. É contravenção. Jogos de azar é contravenção. E o que eu estou falando, Zé? Eu estou falando para legalizar, para arrecadar. O país legalizar o bingo. Não, quebra as pessoas ficam doentes. Legalizar a ponta, legalizar tudo. Tá bom, Zé. Libera mais. Essa é a ideologia da esquerda que você quer implantar. Certo. Vai assim, continua proibido e não vai mais ninguém. Como se ninguém fosse, ninguém jogasse. Ô Tacílio, as suas considerações, que eu estou chegando lá, vai trocar a bancada, por favor. Também concordo. Eu acho que tem muitas atividades econômicas no Brasil, principalmente essa questão de cassino em regiões. Manaus poderia ser um grande ponto. Região turística. Exato, região turística, né? Que possa em regiões que tem o que nós chamamos de vazio econômico, que tem potência também, né? Guajará. Camboriú. Podemos ter sim. Acho que não tem problema nenhum. Regulamentado com um governo aí que tá. Não pode regulamentar, porque o Estado não pode intervir. Tem que intervir sim, porque justamente que é para ter o controle do Estado sobre aquela atividade para não dar problema. Criptomoeda aí. Né? O que eu mais vejo é colegas meus aí apostando em criptomoedas, dizendo que o Estado não pode intervir. Quando leva um golpe, a primeira coisa é socorrer o Tribunal de Justiça, que é o Estado. Isso é interessante, né? Aí para o Estado, para bancar isso aí, tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que monitorar, até para a situação problemática não ocorrer. Eu acho que tem que acontecer sim. E são atividades que, igual você falou, querendo ou não, vai acontecer clandestinamente. Então, regularize. Já acontece. Já tem. Exato. Já tem. Então, regulamente, o Estado fiscaliza, monta uma estrutura para isso, vai movimentar a economia, né, para monitorar, inclusive em relação aos clandestinos,
e o Brasil vai continuar andando. Né? Tem muitas atividades aí que podem ser regulamentadas e que está acontecendo. Eu acho que o Brasil tem que pensar nessas coisas aí, né? Passar a pensar essas questões aí que vão gerar empregos públicos, vão gerar empregos privados, né? Legalmente oficializados. Eu acho que é um grande caminho. Eu acho que o próprio governo agora está pensando nisso aí. Só para você ter ideia, essas casas de apostas online aí, dá para você arrecadar por ano aí algo em torno de 15 bilhões. Talvez a taxa um pouquinho muito elevada. Querem se cobrar aí, se não me engano, 17%. Né? E hoje o governo não arrecada um centavo e eles estão nadando de braçada, não sei o que todo mundo aposta. E a falta de regulamentação faz com que uma delas patrocine, olha só, vários times de futebol e um campeonato. Isso é irregular. Não pode. Como é que uma casa de aposta vai patrocinar um clube de futebol? Um amigo meu, um amigo meu disse ontem que se tivesse apostado R$10 no 2-0 que o Flamengo perdeu pro Maringá, dava R$12 mil. Exato. R$10. Se tivesse colocado R$1.000, tá milionário. Então, nós já temos a lei, por exemplo, disso aí, só que passou 4 anos e não regulamentamos, né? É necessário regulamentar até para gerar economia.